Boa noite, a paz do Senhor Jesus, ô glória. Santo, santo é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que nos conduz, que nos fortaleça nas nossas vidas. Que Deus cubra nós de bênção, de proteção, a todos os momentos de nossas vidas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou deixar o louvor, tá? Glória a Deus, 186. Pela fé uma vez e foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei eu para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. De que um dia receba no céu a coroa que lhe dará Deus. E de Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura, contra o horte do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. De que um dia receba no céu a coroa que lhe dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor, a destreza para lutar para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. De que um dia receba no céu a coroa que lhe dará Deus. Eu direi ao fim desta lista, no combate o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. De que um dia receba no céu a coroa que lhe dará Deus. Glória a Jesus, maravilhoso, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus. Eu vou deixar a palavra do Senhor, glória a Jesus, né? Que está, glória a Jesus, em Mateus capítulo 26, glória a Deus, do 69 e adiante, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus, maravilhoso, glória. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizem. E saindo para vestir bulos, outra criada, e viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno? E ele negou outra vezes, e com juramento, e não conheço tal homem. E logo depois, se aproximando-se, e os que ali estavam disseram: Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois tua fala de denúncia. Então começou a ele a
preguejar e jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. O que lhe disseram antes o que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Glória a Jesus maravilhoso. Então, meu querido irmão, queridas irmãs, a palavra de Mateus está falando com cada um de nós nesta noite. Como Pedro, ele negou Jesus, E ali quando chegou, aproximou-se de Pedro, aquela mulher, glória a Deus, a criada, e disse, glória a Deus, aleluia, disse: tu também estava com Jesus Galileu? Ele negou que não estava com Jesus. E ali veio outra criada e disse, glória a Deus, aleluia, E ali, meu querido irmão, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei quem dizem. Então, muitas vezes, nós negamos Jesus. Tá vendo? Muitas vezes as pessoas podem chegar falando que aconteceu isso e aquilo. Muitas vezes você está negando a palavra de Deus. E a palavra do Senhor não é para ser negada. Ali Pedro negou Jesus 3 vezes, quando o galo cantava. E ali, glória a Deus, Pedro lembrou daquelas palavras, que ele ia negar Jesus. Jesus disse que ele ia negar 3 vezes na hora que o galo canta. Na hora que o galo cantasse. Então, muitas vezes nós negamos Jesus. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós desistimos de caminharmos nas obras de Deus. Muitas vezes nós deixamos o nosso comodismo, o nosso egoísmo tomar conta do nosso coração. Porque Jesus nós não devemos negar. Nós não devemos negar Jesus por nada. Porque foi Jesus que nos deu a vida. Jesus que morreu numa cruz para nos salvar. Então, muitas vezes, meu querido irmão, quando nós negamos a palavra de Deus, nós estamos negando Jesus. Porque foi Ele que nos deu a vida. Foi Ele que nos deu alegria, a paz para cada um de nós. Para nós vivermos em abundância, glória a Deus, aleluia. Então, meu querido irmão, e saindo para vestir-lhes para a criada, e viu e disse, os que ali estavam também. Este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez que não era ele que estava ali. Será que muitas vezes nós não negamos? Ou muitas vezes juramos, eu não sou aquele. Porque a palavra do Senhor ela é justa. A palavra do Senhor é verdadeira. Nós não devemos negarmos a palavra de Deus. Nós não devemos deixarmos, glória a Deus, aleluia, de louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Porque muitas vezes, quando, glória a Deus, nós somos convidados para fazer a obra de Deus, ou convidados para ir para a casa do Senhor, se nós não fomos, nós negamos aquilo que Deus está nos dando. As oportunidades que Ele está nos dando para mim e para você. Nós não devemos negarmos Jesus Cristo. Nós não devemos negarmos as obras de Deus.
as maravilhas que Deus está fazendo na minha vida, na tua vida. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Jesus. Nós devemos, glória a Deus, estarmos se aproximando de Jesus, se aproximando diante das palavras do Senhor, porque a palavra do Senhor que nos conduz, a palavra do Senhor que nos fortalece, que nos ilumine ao nossos passos, os nossos caminhos. Se nós negarmos a palavra de Deus, nós estamos negando a nós mesmos. Porque quando nós permanecemos na presença de Deus, meus queridos irmãos, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos desesperar. O que nós precisamos ter confiança, saber confiar mais no Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é Deus da justiça, que nos permaneça agora e sempre nas nossas vidas. O que Jesus disse? Se você me negar, eu negarei. Glória a Deus, aleluia também. Então nós não devemos negarmos aquilo que Deus está nos dando. Porque Deus faz tudo por mim e por você. Deus, Ele faz grande algo na minha vida, na tua vida. Quando nós, meus queridos irmãos, muitas vezes estamos tristes, abatidos, desesperados. Quem nos socorre a cada um de nós? Quem nos fortalece a cada um de nós nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, de tribulação? Ele está sempre nos socorrendo a cada um de nós. Então nós não devemos negarmos as obras do Senhor. Negarmos as palavras que Deus tem nos dado. As maravilhas que Ele tem nos dado para mim e para você, a todos os momentos de nossas vidas. Que nós devemos negar, sim, o mundo lá fora. Negarmos que o mundo nos oferece. Mas não negueis as obras de Deus. Não neguei as palavras do Senhor. Porque ela que nos fortalece. A palavra do Senhor que nos sustenta nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de tribulação, glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus maravilhoso. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força que nos conduz nos momentos de fracasso, nos momentos de tantas dores. Glória a Jesus maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Pedro nega Jesus. E nós não devemos negarmos Jesus. E muitas vezes, quando nós negamos, nós estamos sendo que nem Pedro. E Pedro, meu querido irmão, Pedro ele era, glória a Deus, aleluia, era servo de Jesus. E ele negou Jesus com um beijo. Então nós vemos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, ora ao Senhor, louve e glorifique o nome do Senhor, permaneça sempre firme, sempre fiel na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus é o caminho. O Senhor Jesus é a nossa luz. Nós não devemos negarmos a si mesmo. Não negarmos as obras que Ele está nos dando. Porque tudo que Deus faz na minha vida, na tua vida, é perfeito. O nosso Deus não faz algo para nos entristecer, para nos maltratar, mas Ele faz algo para nos alegrar, para nos dar força, para nos dar ânimos a cada um de nós.
Então, meu querido irmão, queridas irmãs, nós estamos vivendo num mundo de tantas mentiras, de tantas falsidades, de tantos enganos, mas nós não devemos tentarmos enganar a Deus, que Deus não se engana. Nós não devemos negarmos a Deus. Se nós negamos a Deus, nós estamos negando nós mesmos. Porque Deus não tem como você negar. Deus não tem como você enganar, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe o que passa comigo, com você. Ele sabe que nós precisamos, o que nós necessitamos. Ele é o Deus de maravilha, é Deus de misericórdia, que derrama sobre bênção, sobre mim, sobre você, nos momentos de fraqueza, nos momentos de tribulação, nos momentos de tantas angústias. Abra teu coração, abra tua mente. Olha que Jesus passou por mim, por você. O que Ele sofreu naquela cruz, derramando aquele sangue. Será que nós devemos negarmos Jesus? Por tudo que Ele passou por mim, por você? Muitas vezes nós ignoramos as obras do Senhor, a palavra do Senhor, porque ela é o sustento para cada um de nós. A palavra é o alicerce, o alimento para cada um de nós. Então que nós devemos, meus queridos irmãos, lembrarmos das palavras de Jesus. Quando o galo canta, ao meia-noite, Pedro vai me negar 3 vezes. E assim Pedro negou Jesus. Como muitas vezes nós tentamos negarmos as obras de Deus, negarmos as palavras do Senhor. Deus, Ele está nos convidando. Deus, Ele está nos chamando a cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Muitas vezes nós não valorizamos, muitas vezes nós não damos valor às obras do Senhor. Porque as obras de Deus, ela é justa, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Aquele que é fiel até o fim, aquele que permanece até o fim, ele alcança a vitória. Ele alcança a paz, ele alcança a alegria. Então nós vemos, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos ensina se é sim, se é não, é não. Muitas vezes que a palavra do Senhor disse, muitos verão em meu nome, mas poucos serão escolhidos. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então faça a vontade do Pai. Faça a vontade do Senhor, porque Ele nos ama. O amor de Deus nas nossas vidas é imenso. O amor de Deus nas nossas vidas é perfeito. Louve e glorifique o nome do Senhor. A todo momento de nossas vidas, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está nos ensinando o caminho certo. Jesus está nos ensinando o caminho verdadeiro, o caminho da santidade, o caminho da sinceridade para mim e para você. Porque, meu querido irmão, Deus, Ele nos convida. Deus, Ele nos chama a cada um de nós para nós termos um compromisso com Ele. Para nós reconciliarmos diante do Senhor. Porque Jesus está pronto para nos libertar. Pronto para nos livrarmos nós de todos os males. De toda a perseguição contra nossas vidas. Que nós não devemos negarmos a Jesus. Se nós negarmos Jesus, nós estamos negando nós mesmos. Levante a tua cabeça. Não fique de cabeças baixas, porque Jesus te ama. Você pode estar passando por luta, por tribulação, mas Jesus nunca te desamparou. Jesus nunca te desampara de você.
porque Ele te ama. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é maravilhoso. Oh, glória! Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Não negueis as obras de Deus. Se Deus está convidando, te convidando, é para as coisas maravilhosas, para nos ensinar o caminho certo, o caminho verdadeiro, o caminho da santidade, o caminho da sinceridade, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e nos proteja, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, oh glória.